Sejam na delegação de Chaves, do jornal A Voz de Trás-os-Montes, para entrevistar um jornalista muito conceituado, um colega de profissão, que passou pela RDP, Antena 1, Expresso, TSF, da qual foi um dos fundadores, Diário de Notícias, atualmente é professor universitário, passou também pela ERC, foi presidente da ERC entre 2011 e 2017. Claro está, falamos de Carlos Magno. Carlos, boa tarde. Passado vergonhoso, estou a ver. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo à nova delegação do jornal A Voz de Trás-os-Montes, a delegação do Alto Tâmega, que tem sede aqui em Chaves. Sabe que eu em Chaves sou sempre bem-vindo. E é por aí que vamos mesmo começar. O Carlos nasce em 1955 em Nozedo de Baixo, Vinhais. Mas tem passagem aqui por Chaves. Sou um traidor ao distrito de Bragança e a Vinhais. Eu sou mesmo do limite do distrito de Bragança, do concelho de Vinhais, não é? E as pessoas do meu tempo iam para o Liceu para Bragança. E eu vim para o Liceu para Chaves por escolha pessoal própria, porque sempre gostei de Chaves. Tinha cá família, também tinha família em Bragança, mas Chaves para mim era uma cidade diferente, liberal, não era capital distrito, tinha cá uns primos e umas primas e... Então tem ligação familiar, é isso? Eu familiar tenho praticamente em Trás-os-Montes inteiro, porque nós somos todos primos uns dos outros. Mas eu tenho duas cidades com as quais estabeleci uma relação pessoal íntima e profunda, que é Chaves e o Porto. E o Porto, que é onde mora agora, não é? Eu não fui para Direito, eu não fiz Direito, porque no Porto não havia Direito, eu queria ir para o Porto. E, portanto, depois de ter feito o Liceu em Chaves, num ano mítico, por onde passou também o atual reitor da Universidade de Lisboa, o Cruz Serra, o Rui Pereira, que foi Ministro da Administração Interna, o Júlio Pereira, que foi diretor dos Serviços Secretos durante imenso tempo, a Assunção Esteves e mais um conjunto de pessoas a quem eu hoje chamo os defensores de Chaves, os novos defensores de Chaves. Mas eu, quando acabei o liceu, decidi ir para o Porto, independentemente do curso que escolhesse. Os testes psicotécnicos diziam que eu daria um bom advogado de barra, e eu gostava de ir para Direito, mas fiz a linha de Direito e de Letras, e depois acabei por ir para Germânicas, no Porto, para a Faculdade de Letras, acabei por andar por Filosofia, por Românicas, acabei em Literaturas Modernas e depois acabei por fazer jornalismo também, de maneira que eu sempre fiz aquilo que queria fazer. Embora quando eu era miúdo, quando me perguntaram o que é que eu gostava de ser, eu dizia que queria ser cigano, para andar de terra em terra. E, portanto, tenho uma amiga minha espanhola que diz: parabéns, conseguiste. Eu, de facto, ando muito pelo país todo e costumo dizer que a minha morada é a matrícula do meu carro, portanto, nómada perfeito. Já vi então que é um homem de letras, acaba por escolher também jornalismo e é do jornalismo que fez profissão. Porquê o jornalismo? Eu acho que é da minha natureza, eu sempre gostei de dar notícias desde miúdo, no sentido de contar às outras pessoas aquilo que eu ia percebendo e de que tinha conhecimento. Eu acho que o jornalista não é apenas aquele que escreve bem, é aquele que sabe contar uma história. E percebe qual é o sentido de uma informação nova. Uma notícia é qualquer coisa que surge de novo, que causa surpresa, que tem impacto e que tem interesse público. Embora eu acho que hoje os jornalistas estejam a matar as notícias, porque chama-se notícia a tudo o que não é notícia, eu sou da informação pura e dura. E também tenho a minha opinião, naturalmente. E era isso que eu também ia pedir. Eu sempre gostei de dar notícias. Hoje estou bastante retirado da chamada vida ativa, mas eu costumo dizer que, independentemente de dar opiniões,
ou de fazer outras coisas. Eu um dia de regressar à reportagem e a outro tipo de trabalhos. Por exemplo, neste momento estou a fazer para a Almedina um livro que é uma biografia dos 4 fundadores da democracia: Sá Carneiro, Mário Soares, Cunhal e Freitas do Amaral, um pedido expresso da Almedina, porque a minha memória pessoal passou muito pelo convívio com estes 4 grandes líderes políticos que o país teve na altura da fundação da democracia. E estou, de facto, a trabalhar nisso neste momento. Mas eu tinha 18 anos no 25 de Abril e, portanto, roa-se de inveja, porque Mesmo. ter 18 anos no 25 de Abril é a maior prenda que se pode ter. 17 anos ou 16 seria muito novo, 19 anos ou 20 já me obrigaria a ter mais responsabilidades. E por isso vivi intensamente a Revolução, vivi as lutas académicas antes do 25 de Abril, diverti-me muito durante a Revolução e, como diz o meu amigo Júlio Machado Vaz, esses 2 anos de loucura já ninguém nos tira. Portanto, agora, do ponto de vista profissional, gosto sempre de sublinhar isto. Eu li jornais censurados, mas nunca escrevi sob o efeito da censura. Eu tive amigos que morreram na guerra colonial, mas eu nem sequer fui à tropa. Eu sei o que era o país da castração, um país provinciano, um país isolado antes do 25 de Abril, e assisti à completa modificação deste país. Nesse sentido, eu concordo com António Barreto, que nós não percebemos ainda o que se fez nestes 40 e tal anos de democracia. Embora nós estamos em Chaves, convém sempre sublinhar isto, ao contrário de Vila Real ou de Bragança, Chaves e Mirandela eram 2 cidades que não eram capitais de distrito. Mirandela era uma vila, aliás, na altura, e eram 2 cidades que tinham vida própria sem ter os chamados braços armados da administração central. Isto é, não tinham o Governo Civil, não tinham a Caixa Geral, depois acabaram por ter a Caixa Geral, aquelas coisas que faziam parte, digamos, da administração central nas capitais de distrito. E são 2 cidades que se desenvolveram por si, graças ao dinamismo das suas gentes. São cidades de empresários, de gente que se movimenta. E Chaves, convém dizê-lo, sempre teve uma tradição liberal. Esta cidade que está na fronteira é uma cidade diferente de quase todas as outras. Eu costumo sempre lembrar que Chaves é a única cidade da fronteira que é maior do que a sua congénere espanhola, ou seja, Chaves é maior que Verim. Qualquer outra cidade da fronteira portuguesa é mais pequena do que a cidade espanhola ao lado. A nossa cidade que pode rivalizar com Chaves é Ourense, que fica bastante mais longe de Verim, não é? E depois Chaves, para mim, é a abertura, são as namoradas espanholas, são os bailes do lado lá da fronteira, é o Aeroclube, é a vida que se vivia aqui antes do 25 de Abril, um grupo de advogados liberais, de gente que discutia política, curiosamente. E depois um traço biográfico que para mim é importante, embora eu morasse ali na Avenida Nuno Álvares, eu passava muitas vezes no jardim público e na Madalena, onde está o marco quilómetro zero. E imagino o que era para um miúdo de 18 anos ou 16 anos, 17, estar ali um marco que tinha uma placa que dizia Espanha 12 km e outra que dizia, e no mesmo pedestal tinha uma placa que dizia, portanto, Espanha 12 km e na outra dizia Faro 738. Parecendo que não, isto criou em mim um mapa mental que fez com que me parecesse que Faro era ali ao lado. E, portanto, a ausência, estar na fronteira e não ter limites, não ter horizontes, para mim nasceu desta geografia, digamos assim. E as pessoas são fruto também da geografia.
Mas voltando então à sua formação, já disse aí que vai querer também escrever então um livro relativamente a essas memórias. Estou a trabalhar nisso agora. E esperemos então por essa obra. Sendo jornalista de formação, como é que vê hoje em dia não só a comunicação, mas também o jornalismo? Já deu aí uma chega, mas como é que vê o jornalismo dos tempos, digamos, modernos, atuais? Vejo com preocupação, mas ao mesmo tempo com uma enorme esperança, porque a notícia nunca morre. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, e esse é o grande seguro de vida do jornalismo. Eu sou, desse ponto de vista, muito rigoroso, porque não há notícias do futuro, e eu ensinei isso sempre aos meus alunos. O futuro é previsão, o futuro é agenda, o futuro é outra coisa. Podem-se escrever as coisas mais incríveis sobre o que aí vem. Uma notícia sobre o futuro não há, porque uma notícia é um acontecimento verificado, confirmado, passa o pleonasmo, acontecido, ou então ainda não é notícia. Nós podemos ter notícias em direto, hoje o mundo está praticamente em direto, ou então recentemente acontecidas, que é da natureza da notícia, não é? A notícia é um facto recente e um jornalista transforma a realidade em atualidade. E nós temos que voltar ao conceito da atualidade. Nós vivemos num país estranho, onde a atualidade muitas vezes demora meses a refrescar-se. Nós andamos sempre com os mesmos temas nas televisões, nos jornais, a falar dos mesmos assuntos, das mesmas personagens, como se nada tivesse acontecido. Não se esqueça que este é o país onde raptaram uma criança no Algarve, ou a criança desapareceu, a célebre Medi. Escreveram-se quilómetros de jornais, megabytes de informação digital, as televisões andaram aí a fazer viagens de avião pelo país, com os cavalos a correr, as meninas a saltar, toda a gente à procura da Medi. Eu a certa altura vi uma coisa que nunca pensei ver na minha vida, que é jornalistas sérios, portugueses, a entrevistar jornalistas dos tabloides britânicos, como se eles fossem sumidades. E como dizia um amigo meu, jornalista no Algarve, disse: eu quando vi os jornalistas portugueses a entrevistar os jornalistas dos tabloides britânicos, achei que estava tudo maluco, e estava. Porque ao fim de 20 anos, quase, do desaparecimento da Medi, nós não sabemos nada, a não ser que desapareceu uma criança no Algarve. Não sabemos mais nada. Nós temos que ter a noção de que uma notícia é uma notícia. E nós os jornalistas, e estamos entre jornalistas, banalizámos o conceito de notícia. E fomos nós que permitimos que se admitisse que há um jornalismo amador, que qualquer cidadão pode fazer notícias. E nós temos que perceber que a notícia tem uma fórmula, que é 3Q mais QO mais O mais P é igual a notícia. Se uma notícia não responder a estas questões, quem, o quê, quando, como, onde e porquê, não é notícia. Depois nós temos os géneros jornalísticos, e os géneros jornalísticos são géneros próprios do jornalismo, alguns dos quais se aproximam da literatura, o caso da reportagem ou da crónica, mas é preciso ter a noção exata de que o jornalismo é para profissionais, de que o jornalismo é uma atividade que tem uma ética, uma atitude e uma técnica. E se nós permitirmos que haja um jornalismo de cidadão, e qualquer pessoa desate a dizer que faz notícias ou entrevistas, porque uma entrevista feita pela Cristina Ferreira não é o mesmo que uma entrevista feita por Zé Alberto Carvalho. Uma entrevista feita por um jornalista não é um interrogatório policial, nem é uma entrevista de emprego, nem é uma entrevista para um psicanalista. E eu sei que sou um chato a dizer isto, mas se nós não o dissermos, nós permitimos que tudo seja jornalismo e nada seja jornalismo. Carlos, há uma entrevista que dá em 2016, se não me engano, em que o Carlos diz que uma das fragilidades do jornalismo é a proletarização dos jornalistas e a profissionalização das fontes. Exatamente, das fontes. O que é que quer dizer exatamente com isso? Esse é o problema do ensanduichamento do jornalismo.
A partir de certa altura, os jornalistas começaram a ganhar mal e a ser dispensáveis graças à evolução tecnológica. Em primeiro lugar, o digital, mas se calhar já antes disso, com as câmaras de vídeo em direto e com acontecimentos transmitidos em direto, quase dispensavam o jornalista. E, portanto, o jornalista perdeu o seu papel de mediador, de intermediário, de alguém que explica a atualidade. Por outro lado, as empresas, os clubes de futebol, os governos, os partidos profissionalizaram-se e criaram os seus próprios gabinetes de comunicação. Com esse movimento pendular, portanto, profissionalização das fontes e proletarização dos jornalistas, criou-se uma enorme fragilidade no sistema editorial. Os jornalistas passaram a ganhar muito menos, passaram a ser pouco influentes, tornaram-se dispensáveis, para não dizer irrelevantes, e hoje qualquer pessoa se pode confundir com um jornalista. E esse é o drama. Mas eu estou convencido de uma coisa muito simples, é uma fase passageira. Todas estas fases têm... E acha que há solução para, então não há. Para isso? Primeiro, o jornalismo custa dinheiro. O jornalismo implica investimento, implica investigação, implica também exclusividade. Nós vivemos num país onde toda a gente copia ou faz contrabando de notícias de outros meios da concorrência, sem citar, e usando e abusando de uma espécie de promiscuidade que se vive no meio. Eu, quando estive na direção do Diário de Notícias, bem, e sobretudo na TSF nós tínhamos essa política, que havia nas pools e nas conferências de imprensa a pergunta TSF, e deixava-se toda a gente embora e a TSF fazia uma pergunta em exclusivo numa conferência de imprensa. Eu, na altura em que estava no Diário de Notícias, estive na direção com o Mário Rezendes, para que os jornalistas do Diário de Notícias não se misturassem com os jornalistas nem de outros jornais do grupo, para que não partilhassem informação, porque a informação que os jornalistas recolhem é a sua mais-valia, a riqueza que um jornalista tem está na sua informação. E eu cultivo também a ideia do jornalista de fontes, que obriga ao double check ou ao triple check, que obriga à verificação, à confirmação, porque fake news sempre houve e várias pessoas já me enganaram, e eu também já me enganei várias vezes, mas se nós aplicarmos as regras do jornalismo e seguirmos os procedimentos, é impossível haver fake news. E, portanto, eu costumo dizer que as fake nasceram antes das news e o conceito de news nasceu para combater as fake, ou seja, os rumores, os boatos e essas coisas todas. E digo-lhe isto... é um combate duro que o jornalismo... Não, é normal. Eu comecei a pensar nisto há 30 anos, quando estava no Expresso, e sucedi, ao professor Marcelo, na edição da Gente do Expresso. Eu fiz a edição da Gente que o professor Marcelo tinha inventado na altura do nascimento do Expresso. E eu fiz aquilo quase durante 10 anos. E na Gente do Expresso divulgavam-se pequenos faits-divers, coisas que aconteciam, mas que não tinham relevância política. E para a história do jornalismo português é bom lembrar isto. Foi nessa altura que nasceu o Independente. E havia manchetes do Independente que provocaram grandes crises políticas neste país. E nós, às vezes, no Expresso, perguntávamos se esta notícia fosse nossa, onde é que a publicávamos? Esta manchete do Independente. E nós diríamos, provavelmente, na secção Gente, que era uma secção divertida, onde as coisas não eram para levar muito a sério, mas onde, como eu dizia, se fazia um pequeno exercício de má língua, sem manchar a honradez da toponímia, ou seja, havia regras que se respeitavam para não ferir a honorabilidade das pessoas. O jornalismo, de então para cá, baixou muito de nível, o que é normal. O problema é que o jornalismo de qualidade não se conseguiu aguentar. O Diário de Notícias,
que no meu tempo chegou a tirar 100 e tal mil exemplares. Nós chegámos a bater o público na direção do Mário Rezendes. A TSF, que tinha milhões de ouvintes e que fez uma geração de profissionais. A própria SIC, eu estive também na fundação da SIC, curiosamente. Mas esses projetos editoriais viveram muito de seguir regras rígidas e ter uma política editorial que hoje é difícil existir, não é? Porque hoje o jornalismo, além de não ter investimento, tem aquilo que se chama, em linguagem economicista ou em linguagem de gestão, se quiserem, uma falha de mercado. Ou seja, aquilo que se pode fazer com o investimento nos média não tem retorno para os empresários que fizerem esse investimento porque não tem público suficiente. Mas acha que também a questão das novas tecnologias, da internet, das redes sociais, também veio prejudicar essa qualidade no jornalismo? Até porque o Carlos também diz que hoje existe a figura do jornalista enviado especial à internet. Que eu também li uma entrevista em que fala disso. Isso é uma das minhas crueldades, porque eu às vezes sou muito amargo. O Fernando Alves dizia que eu tinha uma lúcida ironia e uma amarga lucidez. E isso acho que é importante. Nós antigamente tínhamos dinheiro, tínhamos condições para ir como enviados especial ao Iraque, enviados especiais a Angola, enviados especiais ao Afeganistão ou enviados especiais ao terremoto do Haiti ou a qualquer coisa ali em Espanha. Hoje, quando acontece alguma coisa, os jornalistas correm para a internet. E, portanto, realmente já não há essa figura de enviado especial. Reproduzem aquilo que outros já fizeram no digital, onde, como nós sabemos, a promiscuidade é total. E eu acho que era importante começar a explicar às pessoas que o espaço digital é a rua, onde há tudo. O banco, o correio, a loja, ou não sei o quê, e depois pode haver espaços editoriais específicos certificados. E esses espaços são o Washington Post, o New York Times, o CNN, que são marcas editoriais registadas e podemos ter a certeza de que o que acontece naquela zona é informação pura e dura. O grande problema começa, por exemplo, quando os chamados comentários dos leitores já tornam aquilo numa selva, porque o primeiro comentário ainda se pode perceber que é relacionado com a notícia, o segundo já é um insulto e o terceiro já é uma coisa inenarrável a dizer qualquer coisa que já não vem a propósito. E por isso é que, enquanto eu fui presidente da IERC, uma das regras que tentei impor é que houvesse jornalistas a editar os comentários dos leitores. Eu sei que é mais um jornalista a quem é preciso pagar, mas é fundamental impedir que os espaços de comentário na net, que estão sob a tutela daquela marca editorial, se transformem numa selva ou num espaço de ninguém, porque isso, como é que eu ia dizer, contamina a imagem do jornal. E a última coisa que um jornal pode perder é a sua própria credibilidade. Nós jornalistas, temos quem nos regule, que é a entidade reguladora para a comunicação, organismo que o Carlos também já presidiu, como já referimos. Como é que vê atualmente, hoje, a atuação desse organismo? Sei que na altura que deixou o cargo defendeu que o Presidente deveria ser jornalista, Sim. Que não é, o atual Presidente não Eu fui o único que esteve numa instituição daquele género e que era jornalista, porque nos conselhos de imprensa também havia sempre um juiz a presidir, ou alguém ligado ao sistema judiciário. O Azeredo Lopes, que me antecedeu, vinha do mundo académico e do direito, e eu fui o primeiro que era jornalista. É evidente que hoje a IERC tem um jornalista com o prestígio do Mário Mesquita, também lá no Conselho Regulador, mas eu acho que, vamos lá ver, em relação à IERC há duas coisas que é preciso dizer. A lei da IERC, a lei que criou a IERC,
é uma lei datada e desastrada. Porque quando nasceu, que foi na transição entre o governo de Santana Lopes e o governo Sócrates, aquilo foi negociado, salvo erro, entre Marques Mendes, Santos Silva e Nuno Moraes Sarmento. Houve ali uma negociação, mais uma série de pessoas que fazem parte, digamos, da tralha dos partidos e que têm sempre opiniões muito próprias sobre aquilo. Eu, quando estive na ERC, procurei, sobretudo, perceber como é que funcionava a regulação internacional. Eu fui a todas as reuniões internacionais em que tinha assento. Para ter termos de comparação, não é? E fui ao Ofcom britânico, fui ao CSA francês, conheci os reguladores alemães, conheci os reguladores do Extremo Oriente, muito dominados por militares, por exemplo, na Indonésia. Conheci reguladores americanos e sul-americanos, conheci países que não têm regulação, como é, por exemplo, o Brasil. Lembro-me de ter tido uma conversa com a Presidente Dilma, em que ela queria imitar o sistema regulatório português, aquele que chamam marco regulatório, mas percebi que não havia condições no Brasil para aquilo, porque aquilo vivia-se entre os fundamentalistas do PT e os bolsonaristas a nascer, que é o que hoje acontece. Deixa-me abrir um parênteses para dizer o seguinte: no Brasil está-se a assistir a um movimento muito curioso. O Brasil está em guerra civil política ou partidária, audiovisual, se quiser. Sim. Temos de um lado a Globo, que é um sistema de televisão criado pelo Marinho e pelos militares, onde o Estado não manda nada. Eles é que mandam no Estado, a Globo. Temos uma televisão chamada Record, que é das igrejas da IURD, e as duas rivalizam pela liderança de audiências. Recentemente, ou seja, no princípio da pandemia, uma marca americana chamada CNN comprou uma pequena televisão no Brasil e pôs-se a produzir para o Brasil notícias do Brasil e a repetir notícias internacionais. O resultado neste momento é: a CNN Brasil cresce exponencialmente, como o vírus, está a subir nas audiências, e as outras duas televisões guerreiam-se entre si na disputa do chamado poder político. Eu acho que o Brasil, dentro de tudo aquilo que é a trágica fase em que se vive, ou que se vive neste momento naquele país, de língua portuguesa, nos pode dar este exemplo. Estejam atentos ao que se está a passar com a CNN no Brasil, que é um caso exemplar e que nasceu. A estação foi inaugurada 15 dias antes da pandemia. Portanto, estão a ver o tempo em que isto nasceu. Mas estávamos a falar então da ERC. Da ERC. Eu defendo que a regulação deve ser mais certificação do que propriamente vigilância, coima, multa, e por isso acho que não devem ser os juristas a dominar a ERC, porque os juristas têm uma tendência natural, que é da profissão deles, que é, tentam aplicar leis e interpretá-las àquilo que às vezes é muito mais complexo do que eles próprios imaginam. Os juristas depois criam problemas que não resolvem, e que são problemas que só se resolvem com aquilo que é a última das leis, que é a lei do bom senso. A ERC, com os seus atuais estatutos, é impotente e omnipotente. Pode fazer tudo e não pode fazer nada. Um louco à frente da ERC pode fazer estragos muito complicados. Eu devo ter dito, se leu as minhas entrevistas ou declarações enquanto fui presidente da ERC, eu devo ter dito qualquer coisa como o sistema mediático português faz lembrar o Titanic, que está quase a naufragar, e as pessoas continuam a ouvir a música da orquestra, a orquestra do Titanic. E eu tenho um problema muito complicado, que é, à medida que o tempo vai passando, o tempo vai me dando razão neste curto prazo. Porquê? Porque estamos a perder leitores, estamos a perder credibilidade. Os grupos de média são como os partidos políticos, guerreiam-se uns aos outros.
fazem notícias uns dos outros. Se quiser um exemplo interessante, é ver quando saem as audiências do Barème nos jornais, dos jornais no Barème, e os jornais dizem todos: descemos menos que o outro, subimos mais do que o mês passado, não perdemos tanto como vínhamos a perder. E, portanto, ninguém diz arrasamos, cilindramos, tivemos fortes subidas de audiências. Nós estamos sempre a perder audiências. Eu nem quero, enfim, recordar quais são as audiências dos jornais em papel. Relativamente ao digital, abre-se um espaço enorme e esse espaço, do meu ponto de vista, ainda não foi bem aproveitado, porque é preciso ter uma mentalidade digital e não uma mentalidade analógica para perceber que o futuro já começou há muito tempo e que tudo aquilo que a pandemia nos ensinou, nomeadamente a partir daquilo que são próteses tecnológicas muito simples. O meu telemóvel hoje é um computador, não é mais nada, não é? É a minha agenda, é a minha máquina fotográfica, é tudo isso. E nós não percebemos que temos que definir espaços editoriais próprios e com regras próprias, leis editoriais, no espaço digital. Ou seja, se nós temos uma coisa simples, o sigilo das fontes. O sigilo das fontes é para proteger jornalistas. Um jornalista, para usar o sigilo das fontes também no digital, tem que ter o estatuto de jornalista. Ele não está a fazer o seu blog pessoal, não está a trabalhar para um grupo de amigos, aquilo não é um WhatsApp, que é uma bolha. O WhatsApp é uma bolha, é um sistema fechado, perigosíssimo, desse ponto de vista. Porque o Bolsonaro ganhou eleições no WhatsApp, não foi mais nada, não foi mais nada. E, portanto, é preciso perceber a natureza digital do espaço em que hoje comunicamos e tentar fazer a separação de poderes. Ou seja, o poder editorial no espaço digital tem que ter o seu espaço próprio. Aquilo que são grandes marcas, a Voz de Trás-os-Montes, o Jornal Notícias, o Diário de Notícias, a TSF, a RTP, a SIC, a TVI, têm que perceber que no seu espaço não se brinca. Isto é preciso que a informação ali cumpra as regras, para não se misturar com tudo o resto. Não é? Carlos, antes de nos sentarmos aqui para a entrevista, estava aqui a confidenciar-nos que procura informação em muito poucos órgãos de comunicação. Porquê é que o faz? Porquê é que deixou de o fazer noutros órgãos que são mais habituais? Porquê é que faz isso? É por causa da tal da falta de qualidade o jornalismo, das polémicas e Não, o jornalismo é a disciplina da verificação. E há dois grandes mitos do jornalismo, que é o objetivismo e o construtivismo, ou seja, nós temos que perceber que uma notícia é uma construção, é um puzzle, e que o ser objetivo é um conceito subjetivo, isto é, você considera-me objetivo se a minha subjetividade coincidir com a sua e vice-versa. Portanto, a objetividade é uma coincidência de várias subjetividades. Fora disso, não há objetividade. O que significa que nós próprios temos tendência a acreditar em quem pensa como nós. Eu tenho uma velha máxima comigo e um velho princípio, que é: eu gosto de ler tudo aquilo que me contraria, para poder contra-argumentar. E eu não gosto de um jornalismo dócil, que rasga as vestes, diz que imoralidade, são todos... O jornalista dos taxistas, se quiser, fazem revoluções todos os dias. Eu gosto que o jornalismo tenha racionalidade, tenha lógica, que se perceba e que seja explicativo. O porquê, o quem, o como. E o problema é que hoje nós compramos, ou melhor, nós temos jornais todos muito iguais. Quando eu tinha 18 anos, 20 e poucos, havia 4 vespertinos, que era a República, o Diário de Lisboa, o Diário Popular e a Capital. Saíam todos durante a tarde.
e todos tinham, sobre o mesmo acontecimento, perspectivas diferentes, mas coincidendo no essencial, no facto. Pronto. Depois vivemos ali aquele período de loucura em 74, 75, foi muito complicado, em que os jornais serviram de artilharia editorial para determinadas guerras políticas, mas se formos ver, o momento em que o jornalismo mais cresceu foi o momento do crescimento económico, da normalização democrática, e aí aconteceram coisas muito importantes no jornalismo português. Houve uma profissionalização do jornalismo. Hoje, nós temos uma invasão de franco-atiradores ao espaço editorial, temos um grupo de idiotas na feira das vaidades e temos aquilo que se chama falta de editores. O editor é alguém que organiza a informação segundo critérios editoriais. Eu sei que é chato dizer isto, insistir, mas para eu ter um produto acabado no jornalismo, eu não quero que me tratem como estúpido e como idiota. Eu recuso-me a ler um jornal que fala da vinda do Cavani para o Benfica como uma notícia. Porque, como eu lhe disse no princípio, uma notícia é um facto verificado, confirmado, que aconteceu, que existiu. O resto é especulação. E, portanto, agora, enfim, daria para contar como é que tudo isto foi feito e porque é que se fez tudo isto. Isto é apenas um exemplo. Eu gosto de explicação para os acontecimentos. E para lhe dar um exemplo de porque é que eu sou assim, quando foram os incêndios de Pedrógão, todos nós fomos surpreendidos por aquela estrada a arder, pelas centenas de pessoas que ali ficaram, dezenas e depois centenas, e naquela noite, ou na noite seguinte, eu vejo o Presidente Marcelo a dizer: foi feito tudo o que era possível. E eu disse: não foi. Naquele dia estava com a minha mulher e disse: não foi. Depois vi o diretor da Polícia Judiciária, que aparece com uma árvore queimada e diz: foi nesta árvore que caiu o primeiro raio da trovoada seca. E eu disse: aquilo não é verdade. Passados uns tempos, o jornalismo entrou em ação e verificou-se que a trovoada seca foi no outro lado, que aquela árvore estava num sítio diferente de onde terá caído o raio, verificou-se que não foi feito tudo o que era possível, verificou-se que a GNR, que foi guiar as pessoas para a estrada, não conhecia o terreno e lhe estava a indicar direções contrárias e, portanto, o jornalismo, quando serve para conformar em vez de ser para informar e quando é muito rápido, tem este problema. Eu hoje, porque a pergunta era essa, seleciono muito o que leio. Olha, leio o El País aos domingos, em papel, por causa do suplemento de filosofia e por causa da revista. E também lhe devo dizer que tenho muitas reservas em relação ao El País, porque trataram mal a questão da Catalunha. Eu acho que a Catalunha tem que ter uma solução política e vai tê-la, e o rei e a família real vão pagar as consequências do tipo de atuação que tiveram na Catalunha e daquele célebre discurso que vai trazer consequências para toda a Espanha, não tenho dúvidas nenhumas disso, é uma questão de tempo. Mas enfim, leio o El País porque acho que é um jornal de grande qualidade, apesar de discordar de algumas das suas políticas editoriais. Leio o Guardian, vejo a Sky de vez em quando. Jornais portugueses, eu faço pesquisa por temas e, por estranho que lhe pareça, eu vejo muitos jornais de natureza local ou regional como esta. Quando acontece qualquer coisa em qualquer parte do país, eu procuro um jornal local porque geralmente tem boa informação local. Eu tenho um defeito que é uma qualidade, se calhar, assim, eu conheço o país todo. Eu fiz campanhas eleitorais de norte a sul, da esquerda para a direita e vice-versa, nos anos 80 até aos anos 90, corri o país todo. E conheço as localidades, conheço as pessoas, sei onde é que é isto e onde é que é aquilo. E uma das coisas que me custa é que o jornalismo que se faz em Portugal troca os nomes, sobretudo os locais,
não conhece os rios, não conhece as cidades, baralha tudo, e isto é típico de um jornalismo excessivamente centrado em Lisboa. Isto para responder à questão da informação, do que é que eu leio dos jornais portugueses. Eu prefiro dizer-lhe as coisas assim, olha, eu ouço a TSF para ouvir o Fernando Alves, e mais nada. Eu, quando acontece alguma coisa e ligo o rádio no carro, geralmente eu estou a ouvir música clássica ou a ouvir os meus podcasts, estou órfão de rádio, mas isto é um bocadinho dramático, porque já no tempo em que eu estava na TSF nós tínhamos um estudo que nos dizia o seguinte: as pessoas ligam a TSF para ouvir notícias e desligam a TSF para não ouvir aquelas notícias. E isto era assim há 20 anos. Isto é dramático. Eu repito, as pessoas ligam a TSF, picam a TSF para ouvir notícias às horas certas e 2 minutos depois ou 15 segundos depois desligam, porque aquela notícia já foi repetida várias vezes e há notícias que aparecem em playlist como se fossem músicas. E quem faz muita estrada como eu e vai ouvir carro durante muito tempo, percebe como de facto isto é de uma pobreza franciscana atroz. E mudou muito. E não temos rádio. As televisões, eu quando estava na ERC propus que nós deixássemos de classificar os canais informativos como canais informativos e passássemos a classificá-los como canais desportivos, que é o que eles são. Felizmente parece que esta loucura vai acabar, mas eu consumo informação pescando à linha, naturalmente. E consultando as próprias fontes de informação, porque não há nada como ir ao original e tentar perceber o que é verdade e o que não é verdade. Carlos também foi comentador político, aliás, continua a... Hoje faço comentários sobre tudo, olha, faço comentários para a Cadena SER em Espanha, apareço às vezes, sobretudo aos fins de semana, a comentar alguma atualidade europeia e internacional e também algumas coisas relacionadas com a atualidade portuguesa. Evito, apesar de muitos convites, escrever na imprensa e de vez em quando, enfim, faço um ou outro comentário, mas é muito raro porque sinceramente não me apetece, porque eu acho que se tenho alguma coisa para dizer, talvez valha a pena, se não, para ir lá dizer aquilo que toda a gente diz, não? E depois também seleciono muito as pessoas com quem contraceno, digamos assim, pergunto sempre quem vai, epá, isso é para a algazarra, ou se é para ver quem grita mais, ou quem leva a gravata mais bonita, eu aí não me apetece. Carlos, e relativamente também a comentário, um dos temas que está em voga, e há bocado estávamos também a falar sobre isso, esta questão da polémica entre António Costa e a Ordem dos Médicos. O que é que lhe apraz dizer acerca deste assunto e de uma fuga de informação, não é? Eu não sei se foi fuga de informação. Qual é a sua opinião relativamente a este tema? Não sei se foi fuga de informação, se não foi tudo intencional de todas as partes e se não foi uma forma de criar alguma confusão com os médicos que de facto ao longo deste tempo e desta pandemia se portaram como verdadeiros heróis porque cumpriram o seu código deontológico. E o juramento de Hipócrates. Chamar cobardes aos médicos era a última coisa que me passaria pela cabeça. Portanto, se pede a minha opinião sobre isto que se passou, a chamada fuga, o Expresso Leaks, ou como é que agora chamam aquilo, e todo este episódio disgusting, eu posso dizer que, enquanto jornalista, o que eu gostava não era que as declarações supostamente em off do Primeiro-Ministro e que depois, como acontece sempre, acabam por ter um efeito viral na rede, não é isso que me interessa. Para mim é preocupante que o Primeiro-Ministro, em off ou em on, pense que os médicos são cobardes. E o que eu gostava, enquanto cidadão, é que no inquérito que vier a ser feito sobre tudo isto, sobre o lar de Reguengos de Monsaraz, sobre a relação dos médicos com o governo, que já estava complicada antes da pandemia, e sobre a maneira como toda a gente foi gerindo a informação e a crise,
eu gostava que o facto de um primeiro-ministro, seja ele quem for, chamar cobardes ou considerar cobardes aos médicos fosse objeto do próprio relatório, inquérito que faz isto. Porque, editada ou não, aquela declaração revela uma coisa. Revela que alguém diz, e estou a citar de memória, os gajos cobardes não foram lá. É assim que a expressão aparece. E eu acho que eu, se fosse médico, e tenho alguns amigos médicos que estão verdadeiramente indignados, eles não querem saber dos chamados procedimentos e da contaminação viral a partir do digital e de tudo aquilo que são as opções. O que eu lhe posso dizer, e tenho dito isso a alguns amigos meus médicos, é que se eu ainda fosse jornalista do Expresso, e veja o que eu estou a dizer, se eu fosse jornalista do Expresso, se eu tivesse feito aquela entrevista, se tivesse sido testemunha / protagonista daquela conversa off the record no final da entrevista, eu escreveria, fosse onde fosse, o seguinte: o Primeiro-Ministro considera que os médicos foram cobardes. Tinha a mesma atitude? Eu não diria abrir aspas. Independentemente de repare no que eu estou... off the record. Não se diz nada off the record a um jornalista. Um jornalista vai, pega naquilo que lhe dizem off the record e vai por seus próprios meios confirmar. Agora repare no que eu lhe estou a dizer, eu estou a medir as palavras com todo o rigor. Eu arranjaria maneira de dizer aos cidadãos deste país que o Primeiro-Ministro considera... Tem esta opinião acerca... O Primeiro considera que os médicos naquela situação foram cobardes. E ao dizer isto... Naquela situação. Sim, ele considera que aqueles gajos... Mas essa não foi a informação que veio cá para fora, generalizou-se, não foi? Eu acho que eu, como jornalista, tinha o dever, depois de ouvir aquilo em off ou em on, não interessa, de informar o meu país que o Primeiro-Ministro considerava que naquela situação os médicos foram cobardes. E quando lhe digo isto, eu não... são cobardes. Não, está bem, não são cobardes. Eu não escreveria, abrir aspas, António Costa, abrir aspas, os gajos foram cobardes. Não escreveria isso, porque acho que não é legítimo escrever isso no off the record. Por isso é que eu estou a pedir rigor naquilo que eu estou a dizer. Exatamente. É assim, nada se diz off the record a um jornalista se ele o puder confirmar por outros meios. O Primeiro-Ministro disse, off the record, numa gravação que não devia ter existido, sublinho, não devia ter existido, o Primeiro-Ministro disse: aqueles gajos cobardes não foram lá, apesar de mandados. O que é que eu faço, eu jornalista tenho obrigação de fazer? Depois daquela conversa em off, eu parto imediatamente para Reguengos de Monsaraz e vou tentar perceber o que é que se passou, se eles foram cobardes ou não. Mas eu tenho factos, por isso é que o jornalismo dá trabalho, eu tenho factos que me levam a concluir que o Primeiro-Ministro poderá pensar aquilo ou qualquer coisa muito parecido. Porque há uma declaração em ONU do Primeiro-Ministro que diz o seguinte: é muito confortável estar via Skype a mandar opiniões pelas televisões. É preciso ter coragem de ir aos locais. Bom, o jornalismo é este mosaico. E eu não quero acusar o António Costa, ou o Primeiro-Ministro, este ou o anterior, e isto vale para todos, de dizer isto ou dizer aquilo e, sobretudo, eu sei respeitar o off the record. Agora, o off the record é para o jornalista trabalhar, porque senão eu não estou com uma conversa com o Primeiro-Ministro, ou com o líder da oposição, ou com o Presidente da República. Ou seja, em toda a minha vida profissional, tudo o que me foi dito off the record eu respeitei, mas deu-me pistas para eu ir tentar perceber o que é que se estava a passar naquele caso. E eu tenho um caso, trabalho. Quando o Primeiro-Ministro, quando António Guterres foi nomeado Primeiro-Ministro, ganhou as eleições, ele um dia disse numa conversa off the record, disse-me assim: eu tenho a impressão de que o PS
está a ser escutado pelo SIS na altura. Esta frase foi manchete no Expresso. No dia seguinte, o Público trouxe uma manchete a explicar que tinha havido uma limpeza dos arquivos no SIS. O processo andou em investigação imenso tempo. Eu não disse que o engenheiro Guterres me disse que o PS estava a ser investigado pelo SIS no tempo do professor Cavaco. O que eu escrevi foi que no PS há o receio de o PS ter sido escutado. O PS, os líderes do PS. E de facto foram na altura. Pronto. Provou-se depois que sim. Isto já prescreveu, foi há 30, 20 e tal anos. O que significa que quando alguém dá a um jornalista uma informação off the record, o jornalista tem o dever de pegar naquela ponta e ir pelos seus próprios meios confirmar. Não tem o direito de dizer este senhor disse-me que. Porque se é off, a não ser que ele esteja a mentir. E portanto, hoje está-se a fazer disto um caso complicado quando as regras editoriais estão aqui à vista. Eu pergunto, imaginem quem tinha dito, e não se pode, em jornalismo não se pode fazer o suponhamos, mas imaginem quem tinha dito esta frase, seria alguém que não tivesse tão boa imprensa, para já não dizer que tivesse sido o Ventura, ou que tivesse sido alguém que tem imediatamente uma imprensa hostil. Ou seja, a imprensa não pode aplicar as mesmas regras, não pode aplicar regras diferentes a diferentes pessoas, não? Ao pessoal da política. Porque senão, um dia, temos, em vez de ter um jornalismo a pensar nas notícias e na objetividade, temos um conjunto de instrumentos ideológicos ao serviço deste ou daquele. E isto vale para o atual Primeiro-Ministro ou para o próximo? Sim. Carlos, e dentro desta polémica, então, entre médicos, ordem dos médicos e o Primeiro-Ministro António Costa, porque isto tem a ver também com a pandemia, embora a polémica e a confusão também é pré-pandemia. Como é que tem visto a atuação, não só a nível social, mas também político, desta pandemia, desta situação toda? Olha, direto ao assunto, tenho pensado muito disso, e há dias participei numa conferência via Skype com colegas estrangeiros, onde isto foi analisado à escala europeia, e posso dizer o seguinte: em Portugal houve muita propaganda de parte a parte. Éramos um exemplo para a Europa, toda a gente queria saber o que era o milagre português, afinal não havia milagre português. Depois veio o caso do Boris Johnson, que me dizem que está bastante perturbado e atrapalhado, porque ele achava que o Covid não era nenhum problema e depois ele próprio foi vítima do Covid, e diz-me quem priva que o Primeiro-Ministro britânico, mesmo no 10 Downing Street, que o homem está perplexo e passou a ser uma personagem diferente depois disto, porque calhou-lhe a ele e estas coisas. Ele, não é? Pronto. O que é que eu acho que nós, os jornalistas, devíamos aprender com o Covid? Devíamos aprender com os cientistas que são exemplares ou foram exemplares. A gente pergunta uma coisa aos cientistas e eles dizem, ainda não sabemos, estamos a investigar. Há uma tendência neste sentido, mas também há provas ao contrário. E eu acho que o papel do jornalismo é o papel que os cientistas estão a ter perante o vírus. Dizem, isto é muito novo, não sabemos, temos que ir por experiências. O grande problema é quando há pessoas que enunciam logo a teoria da conspiração, dizem que isto é assim, é o que é assado, começam a inventar coisas. E isto obriga-nos a uma grande humildade. Nós temos que fazer as clássicas perguntas: quem, o quê, porquê, como e onde. E se não fizermos isso, estamos tramados. Mas a nível político, acha que o país esteve bem? Ou está bem no que toca a gerir quando digo país, a pandemia? Quando digo país, eu tenho que lhe contar um episódio. Enfim, é a primeira vez que eu falo nisto em público, mas uma vez que estamos em Chaves. Eu estava a jantar em Lisboa com o reitor da Universidade de Lisboa, que é o professor Cruz Serra, um ilustre flaviense, meu colega de liceu, e estávamos os dois no dia 12 ou 13 de abril? Março. Estávamos a jantar em Lisboa, os dois, e de repente começámos a marcar umas coisas para os dias seguintes, e ele disse, não me marques nada, que não vale a pena. Eu disse, mas... Ele diz, não, isto é sério.
o Primeiro-Ministro o Governo, e que o Primeiro-Ministro já está convencido disto, ele vai fechar as escolas a partir da manhã e vai fazer entrar tudo em quarentena, apesar do parecer negativo do Conselho Consultivo da Saúde. Também já sabia que havia uma série de cientistas que diziam que não. E, portanto, aí grande coragem do Primeiro-Ministro em mandar fechar escolas e fazer aquilo que foi decisivo para que o sistema português não entrasse em ruptura. E porquê é que eu digo isto? Porque se nós na primeira semana de pandemia tivemos uma boa gestão da informação, ou seja, da informação da pandemia, é fechar e acabou, e dar aquelas regras básicas que toda a gente cumpriu. Depois, aquilo banalizou-se, um dos problemas do jornalismo é a rotina, e quando a notícia, se repete muito, depois aquilo banaliza-se. E acho que na segunda fase, em vez de termos entrado na lógica da propaganda e dizer que somos os maiores e não sei o quê, era preferível termos continuado com uma lógica de informação em que se dissesse, sim, temos um problema que são os lares. E não, como disse uma ministra naquela altura, que diz, o lar em Vila Real está aqui. Então, deviam ter planos de contingência. Quer dizer, isto não é resposta. Lembram-se disso? Sim. Aliás, a Voz de Trás-os-Montes noticiou... O Presidente da Câmara de Vila bem Real, que é insuspeito do ponto de vista político, veio dizer o que tinha a dizer. Bom, acho que o Exército devia ter entrado mais cedo, porque eles é que têm experiências de guerras nucleares, biológicas e químicas, e devia ter havido maior colaboração com as Forças Armadas, mas em Portugal faz-se quase tudo para as televisões e há muita propaganda. Eu costumo pôr as coisas nestes termos, que é muito simples. Se em vez de estar este governo estivesse outro, o que é que teria feito de diferente? E a resposta é, provavelmente, nada. Provavelmente nada, porque é preciso tomar decisões e há um problema que se chama autoridade de quem nos governa, que deriva da sua própria credibilidade. E eu acho que até determinado momento o governo foi credível, porque confiou na opinião dos cientistas, mas a partir de certa altura entramos na propaganda de todos os lados. E a propaganda é um vírus. E falando em propaganda, 2021 traz as eleições presidenciais e as autárquicas. Sim. Sendo comentador político, o que é que perspectiva para 2021 nesse nível? Olha, só uma pequena, que não é importante, mas para mim é uma pequena correção. Eu não sou nem fui comentador político, eu fui analista político. E eu gosto de fazer a distinção entre o comentador e o analista. Os comentadores são aqueles travestis de políticos que deixaram de ser ministros, porque um país que tem o Marcos Mendes a fazer comentário político só pode ser uma anedota. E levar aquilo a sério, e depois os jornalistas reproduzem. Marcos Mendes disse ontem que... E depois até dá notícias. Uma semana diz que o Centeno não vai ser presidente do Eurogrupo, depois na semana seguinte já diz que não sei o quê. Enfim, isto é um pequeno parênteses que vale o que vale. Sou amigo do Luís... eu corrijo, analista. Não, sou amigo político do Luís Marcos Mendes. Agora, acho que um país que tem um Marcos Mendes a emitir opiniões aos domingos daquela maneira... E faço a distinção entre o Paulo Portas e o Marcos Mendes, porque o Paulo Portas veio do jornalismo e porque o Paulo Portas manifestamente fez informação ao longo da pandemia que era informação jornalística sobre o Covid. Quem se lembra, reconhece perfeitamente que havia ali muita informação internacional, muita informação dos laboratórios, muita informação dos próprios organismos públicos e, sobretudo, muita análise. Bom, dito isto, para o ano, eu sou analista, não sou comentador. O que é que eu acho que se vai passar? Depende daquilo que for a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa para o resultado final da reeleição do Presidente Marcelo, que vai naturalmente ser reeleito. Ser reeleito à segunda volta será para ele humilhante, mas não é impossível,
porque o André Ventura está a subir, porque uma outra candidatura à direita ainda fragiliza mais e porque a candidatura à esquerda, as candidaturas à esquerda poderão ser um refúgio. Não sei o que é que vai acontecer com a Ana Gomes, com a Marisa Matias e com o candidato do PCP, mas eu não desligaria esta festa do Avante da candidatura presidencial do PCP e de uma certa tradição de resistência que o PCP tem. E depois gostava de dizer o seguinte: o PCP é um partido sério. Eu confio no que dizem os dirigentes do PCP e acho que o país confia, independentemente de estar ou não de acordo com eles. Bom, dito isto, como viu, eu não estive a fazer comentário, eu estive a fazer análise e estive a dar-lhe premissas. Conhecendo o professor Marcelo, como eu conheço desde sempre, pronto, e sabendo a capacidade que ele tem de, nos momentos mais difíceis, surpreender e demarcar-se dos seus mais íntimos, tendo em conta também uma certa intimidade que ele vive com António Costa, eu estou convencido de que o Presidente Marcelo fará uma campanha muito assente no rescaldo de uma experiência em que ele foi para raios, guarda-chuva, comentador, analista, confessor, psiquiatra do Primeiro-Ministro e dele próprio. De tudo. Bom, e isto é estamos a falar das presidenciais. As presidenciais em pouco influenciarão as autárquicas, acho eu. Houve uma refrescagem, digamos assim, dos líderes autárquicos pelo país todo nos últimos anos. Nos últimos anos, sim. E estou convencido de que essa tendência vai manter-se. Eu acho que vão surgir novos fenómenos parecidos com o do Rui Moreira no Porto nos próximos tempos. E também acho que o facto de o CDS e o PSD não se estarem a entender não vai obrigar a tanta aliança, porque era previsível, entre o Bloco de Esquerda e o PS. O que significa que uma espécie de OPA do Bloco de Esquerda ou do Francisco Louçã aos autarcas do PS não será feita. Nesse sentido, eu julgo que o PCP deve manter a sua influência em Lisboa e no Alentejo, e é natural que o PSD cresça um bocadinho em algumas zonas urbanas onde até agora tinha vindo a descer, e estou convencido de que se houver uma dinâmica da chamada extrema-direita local correspondente àquilo que é a dinâmica do seu líder em Lisboa, é muito provável que eles continuem a crescer, ao contrário do que acontece com o Partido dos Animais e da Natureza, que manifestamente estabilizou e as pessoas começam a olhar para aquilo com alguma desconfiança. Dito isto, como diria o famoso João Pinto, previsões só no fim do jogo. E a frase, como eu estou sempre a dizer, a frase não é do João Pinto, é do Churchill, porque o Churchill é que dizia previsões só no fim da guerra. E, portanto, a frase dita pelo João Pinto é uma frase que é uma blague e nós rimos-nos, dita pelo Churchill, nós levamos lá a sério. O que significa que é esperar para ver, mas dentro de 2, 3 meses, agora no regresso, vamos ver como é que correm as aulas, como é que corre o regresso às aulas, nós já teremos uma perspectiva um bocadinho mais clara sobre uma imagem que é muito difusa neste momento. E como é que vê este crescimento do movimento Chega, do partido? Acho que até 10% é normal, e eu até diria que não é mau, porque coloca as coisas nos seus lugares, ou seja, se me dizem que há 10% de pessoas que pensam assim, olhando para a geografia e olhando para a geografia humana, olhando para a quantidade de pessoas que veio da África, olhando para a quantidade de pessoas que estão expostas a alguns movimentos nacionalistas na Europa,
O caso francês é muito interessante. E, portanto, a mim não me assusta se o Ventura tiver 10%. A partir de 10%, 15%, começo a achar que alguém está a falhar. Mas nós temos que olhar para o sistema eleitoral português como um sistema onde todos cabem. Tem que caber. E aconteceu uma coisa nas eleições de há 8 anos, que é muito importante. Havia aquilo que se chamava o arco da governação, que era o PS, PSD e CDS, e de repente o António Costa teve a capacidade de alargar o arco da governação ao CDS, ao PC, ao Bloco de Esquerda e ao PAN. O que significa que há aqui uma dinâmica que deve continuar. E, portanto, acho que vamos ter que alterar o sistema eleitoral a muito curto prazo para dar outra representatividade a quem vai na lista e a quem se sujeita a andar na política, mas isso será uma consequência imediata desta mudança e desta saturação. Carlos, estamos em Chaves e falando de eleições e eleições autárquicas. Ainda falta falar da Estrada Nacional 2. Sim, sim. Esse é que é o grande... Mas já lá vamos. Falando em eleições autárquicas, nas últimas, aqui em Chaves, o atual presidente Novais, enquanto candidato, ele prometeu, foi uma das promessas eleitorais dele, levar a referendo a questão da reabertura da Ponte Romana ao trânsito automóvel. O referendo vai se realizar daqui a poucos dias, 15 dias, dia 13 de setembro. O que é que acha? Passou aqui, gosta muito da cidade, a Ponte Romana é um dos ex-libris, é uma das grandes heranças deixadas Já passei romanos. a Ponte Romana de todas as maneiras. E de patins, de carro. Por isso mesmo, como é que vê este referendo? Faz sentido ou não faz sentido? Deve ser aberta ao trânsito? Não, se o referendo é uma promessa eleitoral, deve ser feito. Isso aí, qualquer promessa eleitoral para mim tem que ser cumprida, não é? Mesmo que eu mude de ideias a meio, está prometido, faz-se. Eu não tenho opinião, tenho amigos que têm uma opinião muito clara sobre isto e são daqui, vivem cá, e alguns deles já, amigos mesmo a sério, já fizeram questão de me insultar por eu ter dúvidas sobre esta matéria. Dizer, não podes ter dúvidas sobre isto. Bom, se me perguntam se eu acho que está bem assim, está. Ou seja, eu quando ia para Vinhais passava pela ponte, ia pela Madalena, e depois seguia para a reta de Espanha e para a reta de Faiões. Fazia este percurso e para mim ainda hoje me engano às vezes. Prefiro passar a ponte a pé, mas também não me gostaria vê-la com algum trânsito condicionado. A determinadas horas do dia, em determinadas circunstâncias, porque eu vejo alguns problemas com o trânsito em Chaves, é preciso dar grandes voltas às vezes para ir para determinados sítios, mas se calhar eu condicionaria o trânsito não na ponte, condicioná-lo-ia antes para depois ele já chegar condicionado à ponte ou menos condicionado. Mas não sei, não sou engenheiro dessas áreas. O meu desejo, se quer uma resposta, é que no referendo à Ponte Romana o Asterix e o Obelix votem e que isto não se transforme numa aldeia gaulesa. E, portanto, que Chaves sempre teve esta tradição, grandes discussões, as pessoas iam para o Largo das Freiras, para o Aurora e para o Sport, agora são outros sítios, discutir tudo e mais alguma coisa. Ainda se mantém. Ainda se mantém. Isso é bom. E, portanto, eu só peço uma coisa a quem vai ter que decidir, que é assim, eu sou fanático, já lhe disse porquê, da Estrada Nacional 2. Eu tenho como sabe também sou fotógrafo amador, eu tenho aquele marco do quilómetro zero fotografado todos os anos eu fotografo aquele marco, e portanto em fotografias dá 10, dá 15, dá 20 anos, sempre vou lá fotografar o quilómetro zero. Ainda ontem lá fui. Eu acho que há muita gente que vem a Chaves e só conhece o quilómetro zero. E eu bem lhes digo, vão aqui ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, que ainda por cima eu acompanhei desde o princípio, porque além de ser amigo do Cisa e do Nadir, amigo pessoal, longo, antigo e quase íntimo, tanto de um como do outro, eu fiz aqui a primeira
conferência no museu, trouxe o Cisa e o Souto de Moura, uns meses antes da inauguração. Acho que foi a maior enchente. Sim. Diz que nem na inauguração estava tanta gente, mas vim com o Cisa e com o Souto de Moura. E a inauguração foi feita pelo professor Marcelo. E a inauguração foi feita já pelo professor Marcelo. Mas é preciso que as pessoas conheçam Chaves. Se me pergunta, em matéria de trânsito, o que é que eu faria por Chaves, eu chegava à VCI no Porto e punha uma placa a dizer Chaves e outra a dizer Espanha, porque nós somos um país mal sinalizado e quando eu às vezes estou ao sábado de manhã no Porto e digo vou almoçar a Chaves, as pessoas dizem tão longe, eu disse não, 1 hora no máximo. O que é a autoestrada para Chaves? Nem toda a gente sabe disto. Eu faço muito a A7 e acho que nós devíamos dar conhecimento ao país de que esta estrada existe, de que Chaves e o Porto têm uma relação natural. Indo para Vila Real e descendo, temos ali o Alto Douro Vinheteiro, que eu acabei, aliás, agora de percorrer e que é de facto uma outra realidade. Eu nunca tinha feito o Douro, o Rio Douro, do Pinhão para cima e de facto é outra coisa. Aquilo é o verdadeiro Douro e, portanto, acho que há um trabalho a fazer na chamada sinalização da nossa cidade. E essa sinalização deve começar nos pontos decisivos. Para mim são Porto, Lisboa, Madrid, até eventualmente, ou Salamanca. E é preciso lembrar que, como diz o meu amigo Álvaro Domingos, que é um dos geógrafos mais talentosos que nós aí temos, Chaves devia ser quando os romanos chegaram a Chaves deviam ter ficado doidos com aquilo. Tem termas e porquinhos, portanto aquilo dá presunto e tem águas termais, aquilo é o paraíso. E eu acho que é muito importante que as pessoas percebam que Chaves é uma das cidades mais extraordinárias que o país tem e que é uma das cidades que tem da melhor arquitetura, além de ter vida água aqui ao lado, não é? E esta magnífica veiga e as águas. Eu vou todos os dias às termas, quando a buvete está fechada, eu vou pedir um copo a um dos meus amigos que tem um café ali ao lado, mas faço isto religiosamente. É das coisas que eu faço, é um ritual obrigatório. E, portanto, Chaves para mim além de ser um destino natural, é uma raiz que vai comigo. Estou a falar da cidade onde está a ser feita a entrevista, porque o nosso jornal é a voz de Trás-os-Montes, não é? Para que toda a gente perceba, não é? Pronto, e por causa da ligação que o Carlos também tem. Eu tenho a medalha de ouro da cidade e, portanto, tenho que me lembrar disso também. Carlos, para terminar, foi um gosto tê-lo aqui. Aliás, eu ficava aqui mais tempo, mas o nosso tempo também já para outro dia. Não é muito grande. Só pedir-lhe que, sendo jornalista, que deixe um conselho aos jornalistas, não só aqueles que estão a começar, como aqueles que já começaram há algum tempo. Que conselho é que deixaria? Principalmente aqueles que trabalham em órgãos de comunicação social regional. Diria aquilo que se diz do Covid: calma, isto vai passar, vamos ficar todos bem. Este é um primeiro. Dizia aquilo que o Chesterton dizia do jornalismo, que é errar é humano, persistir no erro é jornalismo. Isto é piada. Mas o que é que eu posso dizer aos jornalistas? Que esta é a mais bela profissão do mundo, mas que tem que ser defendida. E ser jornalista não é ser um apresentador de uma feira de vaidades. Implica estudo, investigação, convicção, seriedade e também alegria de viver, porque eu, com 60 e tal anos, sou um homem feliz, realizado, divertido e não houve profissão no mundo que me pudesse ter dado tantas alegrias, tanta diversidade de contactos, de viagens. Eu conheço o mundo por ser jornalista
eu conheço as personalidades mais importantes do mundo por ser jornalista. Ainda há 15 dias fui a Madrid ter uma conversa com o Mário Vargas Llosa, e quando a gente fala com o Prémio Nobel da Literatura e a conversa corre como esta, fluida, e começamos a falar das pessoas com quem contactamos, o Vargas Llosa, Prémio Nobel da Literatura, contactou com, de facto, personalidades históricas, não é? Olho com o Júlio Cortázar, que eu gostava de ter conhecido quando ele vivia em Paris, mas de facto, quando nós nos pomos a olhar para esta profissão e a lembrar o que é que nos é permitido fazer enquanto jornalistas, nós percebemos que o mundo está aí para ser notícia. Carlos, foi um gosto. Muito obrigado. Aprendi imenso, já consigo. Sim, sem dúvida alguma. Não diga isso. Afinal, não temos uma profissão de brincar. Não. É uma profissão a sério. Eu tenho uma noção disso. Eu acho que ser jornalista não é para qualquer um e não é uma profissão qualquer. Não, isso não é. Infelizmente, isto abastardou-se muito, mas... Agora, fico zangado porque não me deixaram falar da Estrada Nacional de hoje. Estou a brincar. Fica para outra, Estou a brincar, oportunidade. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada.